E aí pessoal, tudo bem? De volta aqui no meu canal, no YouTube, para a gente continuar falando sobre o Santos, que é o time do nosso coração. Mas também uma saudação especial a todos os companheiros que estão conosco aqui nesse canal, que não torcem para o Santos. Eu leio nas manifestações aqui, tem torcedores de vários clubes que acompanham esse trabalho, porque estão interessados em saber como está o Santos, porque gostam do Santos também, e também para acompanhar o meu trabalho, que eu agradeço do fundo do coração a todos vocês, tá bom? Então, gente, estamos de volta aqui, vamos falar do Santos. Tem muita coisa acontecendo. Marcelo Teixeira pressionadíssimo. E agora sim a torcida está fazendo a pressão no lugar certo, na pessoa certa. E isso é importante. Tem o Marcelo Teixeira sendo pressionado, tem a questão do Neymar, quando é que o Neymar vai voltar? Temos informações também sobre isso. O caso do Verón e grana. Vou falar sobre dinheiro com vocês também, tá bom? Mas antes, pessoal, de a gente começar a falar sobre tudo isso, eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deem um like e ative o sininho, porque tudo isso é importante para fazer esse canal crescer. E não se esquecem, no final dá para hypar. Não é toda hora que é possível isso. De vez em quando é possível, mas vai até o fim, dá uma olhadinha, dá para você dar o hype lá. Isso ajuda a propagar o canal aqui no YouTube, tá bom? Pessoal, é o seguinte, tem uma novidade para vocês. Eu tô com um patrocinador. Olha que bacana, né? Obrigado por vocês que me ajudam, porque se não tivesse essa base de assinantes e essa audiência que eu tenho aqui no canal, eu não teria, muito provavelmente, sido procurado por uma grande empresa que é a GoCase. A GoCase, tá? O que é a GoCase? Ó, para você ter uma ideia, para você conhecer a GoCase, vai lá no site dela, gocase.com.br. Como é que é esse GoCase? G-O, que é Go em inglês, né? Case, C-A-S-E. gocase.com.br/Santos, que é onde você vai encontrar os produtos do Santos. E olha, são produtos 100% personalizáveis e presenteáveis. Quer dizer, o que significa isso? Que você pode colocar, por exemplo, o seu nome num produto ou o nome de uma pessoa que você gosta para dar de presente, entendeu? Agora, se você usar o cupom GOSORMANI, você vai ter 10% de desconto nos produtos acessando, repito, o site da GoCase. Vocês querem um exemplo? Olha que coisa linda, gente. Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Olha essa garrafa do Santos. Olha que coisa linda. Essa é a garrafa térmica Fresh. E junto tem a base de silicone. A base de silicone que não cai. Então você não vai cair. A base de silicone impede isso. Ela custa R$ 161,50, mas usando o meu cupom, que é o GOSORMANI. Agora, se você não usar e for comprar, você vai pagar R$ 169,90. Então é mais negócio se você usar o meu cupom. Você tá vendo aqui, Sormani? Tá vendo? Você pode colocar o seu nome. Você pode colocar o nome do seu pai, da sua namorada, da sua mãe, da pessoa que você gosta ou o seu próprio nome, entendeu? Então essa aqui é a garrafa térmica Fresh, repito, R$ 161,50 com o meu cupom. Se você não usar, você vai pagar R$ 169,90. Agora tem mais coisa, hein? Tem mais coisa. Ah, é bom dizer isso, hein? É o menor preço do ano, hein? Tem mais coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, que é a garrafa Urban. Dá uma olhadinha nela. Essa é um pouquinho menor, mas é própria para você levar para academia, ou para você correr na rua, andar de bike. Maravilhosa, tá vendo aqui também? Você pode personalizar. E tem vários modelos, hein, gente? Tanto aqui a Fresh quanto a Urban, você tem vários modelos. Entra lá no site, tem várias cores. Você pode comprar também e é aquilo que eu te falei, maravilhoso. E essa aqui, Urban, tá a partir de R$ 99,00 e ela também tem a base de silicone, hein? Isso que é importante, não escorrega, não vai amassar, não vai cair, não vai ferir e estragar a pintura, tá? Você pode ter a sua garrafinha por menos de R$ 100, tá bom? Por menos de R$ 100, e isso é muito importante, desde que você use o meu cupom, o GOSORMANI. Tem mais coisa, gente, que eu não tenho aqui para mostrar para vocês, mas eu queria falar também. Ah, sim, tem sim, olha aqui. Olha as capinhas de celular aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Olha que coisinha linda. Olha que coisinha linda a capinha de celular. Ó, tá vendo? Ó? Essa daqui inteirinha preta, do Santos. Pode ser branco também, não tem problema nenhum. Essa daqui é branquinha, só para vocês terem uma ideia. E tem o meu nome aqui. Já te falei, você pode personalizar, pode usar o teu nome. E o outro também, ó, camisa 10 do rei, o eterno Pelé. Você pode botar o teu nome, o nome do seu pai, de quem você gosta, do seu filho. Não tem problema nenhum. E tem mais coisa, gente, que eu queria falar rapidinho para vocês aqui. Vem aí o Dia das Mães, hein? E a Bolsa Tote
a partir de R$ 206,10 usando o meu cupom. É linda, eu não tenho ela aqui em mãos para vocês verem, mas no site vocês vão poder ver. E ainda bolsas Joy, Move e Voyage. É o presente perfeito para sua mãe. Domingo é dia das mães, hein? Não se esquecem. É o presente perfeito para ela. E tem mais. Tem mochila do Santos, gente. Tem mochila. Olha, você que não é santista que está aqui também, você pode, tá, usar o meu cupom e comprar no seu time. Porque eu sei que tem gente aqui que também não torce pro Santos, como eu falei no começo desse vídeo. Tá bom? Tudo, a mochila é a partir de R$ 179,90. Tem vários tamanhos, tá? R$ 179,90. Tudo isso com o cupom GOSORMANI. Tá bom? Gente, vamos lá então. É o seguinte. Ontem teve um evento na Universidade de Santa Cecília, do presidente do Santos, Marcelo Teixeira, um evento esportivo, tá? Envolvendo ali várias modalidades, enfim, estava lotado o ginásio lá da Santa Cecília. Santa Cecília é uma potência em termos de esportes olímpicos, né? É bom a gente dizer isso aí também. Bacana isso que a universidade faz. Muito legal. Bom, mas enfim, estava lotado. Estava lotado. E a hora que o meu amigo Faccioli, Luciano Faccioli, com quem eu trabalhei na Jovem Pan, era o mestre de cerimônias, foi apresentar o Marcelo Teixeira, uau! O ginásio foi uma vaia estrondosa, foi uma coisa humilhante, vergonhosa, constrangedora. E o Marcelo Teixeira estava lá, estava ele, toda a família, as irmãs, estava o filho dele, o Marcelinho, uma coisa vergonhosa, gente. Agora, isso aconteceu de graça? Não, claro que não. Óbvio que não. Isso só aconteceu porque o presidente do Santos trata o Santos muito mal. Com intenção, de maneira deliberada? Não, ele faz isso porque ele não tem a expertise e a competência que ele imagina ter para dirigir o Santos. E qual é o reflexo? O Santos hoje é o 19º colocado no Campeonato Brasileiro, na zona de classificação, e todo mundo dizendo para ele, encontra comigo, né? Sormani, o Santos vai cair, vai ser rebaixado. E vocês que são santistas também devem ouvir isso por aí. Por quê? Isso tudo é reflexo do trabalho ruim, mal feito do presidente Marcelo Teixeira, que delira e acha que tem condições, da maneira com que ele vê o futebol e que ele toca o Santos, ele acha que vai conseguir fazer tudo isso mudar. Não vai, Marcelo. Não vai. Você sabe disso. Marcelo, eu já falei pra você em nossas conversas, várias vezes vou repetir aqui. Eu gosto de você, cara. Porque você me remete ao passado. Eu trabalhei, quando era repórter da Placar, o seu pai era o presidente do Santos. Eu fiz uma grande amizade com o seu pai. E eu lembro de você era um pistolinha, pequenininho. Eu lembro de você. Então eu tenho um carinho por você. Eu gosto de você. Mas eu não posso deixar de fazer o meu trabalho, Marcelo, porque eu gosto de você. Você merece todas as críticas que você está recebendo nesse momento. Você mereceu as vaias que você tomou ontem no ginásio da Universidade de Santa Cecília. Porque você, infelizmente, Marcelo, acha que sabe tudo. Ninguém sabe tudo, Marcelo. Ninguém, eu não sei, você não sabe, quem está nos assistindo também não. E a pessoa mais inteligente do planeta também não sabe. Sempre tem coisa nova para aprender. E, aliás, independentemente da idade. Einstein, que dá um nome, inclusive, ao hospital famoso aqui em São Paulo, um grande gênio alemão, judeu, ele morreu com 71 anos, se eu não estou enganado, 71 ou 79, eu me lembro disso. Ele era professor na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, porque fugiu da Europa por conta da perseguição nojenta dos nazistas aos judeus. E ele era professor em Princeton e morreu estudando. Ele poderia se acomodar, gênio, sabia tudo, dava aula em Princeton, vida tranquila dele, da família e tudo mais, mas não, ele estudava o tempo inteiro. Então é isso, Marcelo, a gente tem que estar sempre aberto a aprender as coisas. E você, infelizmente, parece que não está. Você, infelizmente, acha que o que você sabe é suficiente para mudar o Santos, tirar o Santos desse estado de coisas. Não é, não é. Repito, Marcelo, eu gosto de você, cara, eu gosto de você, mas você tem que estar aberto a ouvir as pessoas. E infelizmente você não está. Bom, reflexo disso tudo é que hoje o presidente do Santos, o Marcelo Teixeira, de que eu estou falando, convidou torcidas organizadas do Santos para estarem lá na universidade para fazer uma reunião. Aí, duas coisas. Primeiro, por que na universidade e não no Santos? A universidade não tem nada a ver com isso. Isso acontece um tumulto lá dentro. Alunos saindo, pode de repente sobrar para alguém, não pode. Tem que ser lá no Santos.
lá no estádio Urbano Caldeira. Não tem o menor cabimento essa reunião ter acontecido na Universidade de Santa Cecília. Pelo menos a informação que eu tenho é que não tinha nada de impeditivo lá no Santos. Se estiver errado, eu peço desculpas aqui, depois eu me retrato. Mas não faz sentido nenhum. Essa reunião teria que ter sido acontecido no estádio do Santos, Vila Belmiro, lá dentro do Santos. Vai pro gramado? Vamos pro gramado, conversamos todo mundo lá. Não na Universidade de Santa Cecília. Não na ou na sala da presidência. Não na Universidade de Santa Cecília. Bom, isso é um ponto. Segundo, por que o Marcelo Teixeira convocou? Porque está sentindo a pressão. Porque está sentindo a pressão. Porque ele ficou sabendo que nesse final de semana agora iria haver uma manifestação ruidosa, grandiosa, em cima dele e da diretoria. Então ele, para antecipar os fatos, o que ele fez? Ele chamou as torcidas para fazer essa reunião. Por quê? Porque está com medo. Óbvio, qualquer um teria. Qualquer um teria. Mas ele só está passando por esse momento constrangedor, humilhante, porque ele dirige mal o Santos. Marcelo, é verdade, cara. É verdade, não é pessoal, não é perseguição. Os números mostram isso, a campanha mostra isso. A saúde financeira do Santos está em pandarecos, também por sua causa, não é só por sua causa. E a campanha do Santos no Campeonato Brasileiro é melancólica. O jogo de estreia na Copa do Brasil contra o CRB foi vergonhoso. Então, tentando evitar algo mais constrangedor, no final de semana, o Marcelo Teixeira chamou lá. 2 organizadas foram e uma parece que vai, uma outra vai amanhã. Então, é aí que a pressão tem que ser feita. Não é torcedor do Santos organizado. Em cima de jogador, de comissão técnica. Isso não vai adiantar nada. Porque eles não têm culpa disso. Claro, tem culpa também. É verdade. Porque eles poderiam, pelo menos, dar um pouquinho mais. Você está dando 100%? Dá 110, dá 120, porque o Santos está precisando. Mas o grande culpado dessa situação de momento que o Santos vive é o Marcelo Teixeira. Então a pressão tem que ser nele. É o Pedro Martins, então a pressão tem que ser nele. São esses dirigentes do Conselho Gestor, tem que ser feito neles. No Conselho Deliberativo, também pressiona os caras. Não é em cima de jogador, de comissão técnica, que vai ser resolvido o problema do Santos. Eles são consequências e não são as causas de todo esse problema que o Santos vive. Então, a meu ver, a torcida organizada está fazendo, vai começar a pressionar quem tem que ser pressionado. E não é só fazer pressão, não, queremos um time melhor, porque eu vou na padaria, os caras ficam me zoando. Não é isso, tem que ser inteligente. O presidente está abrindo as portas para conversar com vocês. O que vocês têm que fazer? Vocês têm que saber pressionar. Então eu anotei algumas coisas aqui. O que o torcedor tem que exigir hoje? Exigir uma administração séria. Séria não é no seguinte, não é no sentido de que está sendo feito de qualquer jeito. Não, tem que ser uma coisa bem feita. Bem feita. Então ele tem que chegar para o Marcelo Teixeira e pedir de cara a demissão do Pedro Martins. Sim, o Pedro Martins também tem culpa nisso. Também tem culpa nisso, porque ele, por exemplo, contratou o Verón. Ele, por exemplo, fez a multa do Caixinha de 15 milhões. Ah, senhor Mano, mas se não faz isso, o cara não vem. Não vem, ué. Arruma outro cara. Você vai fazer qualquer coisa? Você vai doar sua mãe para um cara porque você precisa de alguma coisa? Não, minha mãe eu não vou doar. Você tá louco? É minha mãe. Não vou fazer isso. Então isso foi da cabeça do Pedro Martins e com o aval do Marcelo Teixeira. Então, demissão do Pedro Martins e seus assessores. Só aí já se economiza 400 pau por mês. Renúncia do presidente do Conselho Deliberativo. A torcida tem que pedir isso. Do tal do Fernando Auoc, uma coisa assim. Acauí. Fernando Acauí. Porque o cara é funcionário do Marcelo Teixeira. Não tem cabimento. Porque ele jamais vai pressionar o Marcelo Teixeira, porque ele é funcionário do Marcelo Teixeira. Porque se ele o fizer, ele vai ser demitido no cargo dele. Entendeu? Então, demissão do Pedro Martins, renúncia do presidente do Conselho Deliberativo. Se o vice-presidente do Conselho Deliberativo, ao assumir, for uma pessoa que tem o rabo preso com o Marcelo Teixeira, tem que ser feita uma outra coisa. O primeiro conselheiro, não sei das contas, enfim, tem que ser presidente do Conselho Deliberativo do Santos uma pessoa que não tenha qualquer ligação com o Marcelo Teixeira. Zero para poder fiscalizar. Entendeu? E outra coisa que a torcida tem que chegar lá e começar a bater o pé. Estádio não pode ser feito aonde está a Vila Belmiro.
o estádio tem que ser feito no ABC de São Paulo. 5 milhões é a população da região. 5 milhões. Santos tem 420 mil habitantes. A região metropolitana de Santos, 1,5 milhão. O ABC é quase 3 vezes maior do que a cidade ou a região metropolitana de Santos, ou a Baixada Santista. Ah, professor Mani, mas aí o Santos vai sair de Santos. O que você quer que eu faça? Não tem condição de caminhar com as próprias pernas. Na época do Pelé, o Santos jogava no Morumbi, jogava no Pacaembu, jogava no Parque Antártica, jogava no Maracanã. Por quê? Porque se jogasse só na Vila, não ia ter dinheiro para pagar o Pelé, então o Santos saía. Então hoje, não tem nada, não tem nenhum problema se o Santos construir um estádio ali. É de fácil acesso para quem mora na Baixada Santista, é de facílimo acesso para quem está no ABC, e lá se concentra uma grande parte da população do Santos, da Grande São Paulo, e para quem mora em São Paulo também. Então eu acho que assim, esses 3 tópicos, o torcedor do Santos deveria, as organizadas deveriam colocar o Marcelo Teixeira e exigir que ele os cumpra. Repito, demissão do Pedro Martins, renúncia do presidente do Conselho Deliberativo. Ah, senhor, mas é quem tem que renunciar é o presidente, é o Fernando Acauí, não é o Marcelo Teixeira. Mas o Marcelo Teixeira é o patrão dele. Mas ô Fernando, pede demissão, velho, porque senão não vai ter jeito. É óbvio que ele vai pedir demissão. Então, demissão do Pedro Martins, renúncia do presidente do Conselho Deliberativo e o início de um projeto para se construir um estádio na região do ABC de São Paulo. Vocês sabem por que eu estou falando, também batendo nessa questão do estádio? Eu estava dando uma olhada aqui, ó, só para vocês verem, que é uma coisa que vocês sabem, tá todo mundo careca de saber tudo isso. O Santos teve um lucro, estou lendo aqui no Diário do Peixe, de apenas R$ 28.402,82 no jogo em que ele perdeu para o Bragantino por 2-1 na Vila Belmiro. R$ 28.400. R$ 28.400. Aí, o que eu fiz? Eu fui dar uma olhada no jogo do Corinthians contra o Internacional. Agora, esse final de semana que passou, na Arena do Corinthians. 44.569 pagantes. Todos os ingressos vendidos. 100%. Renda líquida, ou seja, que o Corinthians botou no bolso. 1.728.725,88. 1.728. Ou seja, o Corinthians lucrou nesse jogo R$1.700.000 a mais do que o Santos. O Santos pegou 28. O Corinthians arrecadou 1.728. Ou seja, num jogo só, num jogo apenas, o Corinthians lucrou mais do que o Santos, R$1.700.000. E isso vem acontecendo, gente, há 10 anos. Porque o Corinthians, isso contando a construção da Arena do Corinthians. Porque o Palmeiras começou com seu estádio também há 10 anos, o São Paulo já tem o Morumbi faz tempo, o Corinthians usava o Pacaembu e agora está com a sua arena. Gente, 10 anos, ó, isso foi em um jogo, imagina em um mês, imagina em um semestre, imagina em um ano, imagina em um campeonato, imagina em 10 anos. Aí, gente, a situação fica desse jeito. Não tem condições de pagar um técnico demitido, não tem condições de fazer uma contratação melhor, aceita qualquer coisa, empresário entra na sala da presidente chutando a porta, ao invés de pedir para a secretária para ser anunciado. É isso, porque o Santos não tem dinheiro. Porque essa maldita Belmirolândia insiste em manter o Santos em Santos. Eu já falei para vocês aqui. Nascer, viver e no Santos morrer, diz o hino. Mas do jeito que tá, tem que mudar. Nascer, viver e em Santos morrer. Porque se não sair de lá vai morrer, gente. Claro que não vai acabar. Não é isso que eu tô falando. Não vai, mas vai virar uma Ponte Preta, vai virar um Guarani, vai virar um Goiás, entendeu? Para pegar um time de outro estado. E olha, a estrutura do Goiás hoje talvez seja bem melhor que a do Santos, hein? Bem melhor que a do Santos, não sei, bem melhor que a do Santos, entendeu? Então é isso, gente, não dá mais para o Santos continuar jogando nessa gaiola, nessa maldita Vila Belmiro, não pode. Marcelo Teixeira falou para mim, pô, mas aquilo lá é um monumento histórico. Pô, dá um jeito, cuida do jeito que você quiser. Pede para a prefeitura ajudar, pede para o Estado de São Paulo ajudar. Não dá para o Santos fazer isso. O Santos não tem recursos para isso. Para manter um estádio como a Vila Belmiro e ter um estádio no ABC. Não dá. É muito caro. O Santos é um time pobre. Foi rico. Foi o time mais rico do Brasil na época do Pelé. Foi o time mais rico do Brasil na época do Pelé. Aquela época eram outras épocas. Tá? Rendas eram divididas, não tinha dinheiro de televisão, não tinha patrocinador e camisa. Então o Santos ganhava muito dinheiro nas divisões de rendas e nas excursões que ele fazia. Ele era milionário.
Ele nadava de braçada no futebol brasileiro. Hoje não é mais assim. Entendeu? Outra coisa, pessoal, é a questão do Verón. Verón foi afastado. Essa informação parece que veio do Wagner Martins. E nem sequer foi para Porto Alegre no domingo, no jogo contra o Grêmio, porque chegou bêbado. É informado. Porque quando a pessoa fala assim, chegou alterado, é porque está com medo de dizer que o cara estava bêbado. Não, se chegou alterado, você quis dizer o quê? Isso é um eufemismo. Eufemismo é a substituição de uma palavra por outra. Então, quem diz que o Verón chegou alterado, quis dizer o seguinte, que ele chegou bêbado. É isso que está querendo dizer. No Santos para treinar. E não teria sido a primeira vez. Agora, é um jogador que todo mundo sabe que é assim. Está correndo hoje, inclusive, no X, várias imagens dele bebendo, acho que é uísque, numa garrafa. Caindo. Essa imagem é velha, não é de agora não. Essa é da época dele no Palmeiras. E o Abel, inclusive, afastou o Verón. Quer dizer, o cara foi vendido para o Porto, não deu certo no Porto. Foi emprestado para o Cruzeiro, não deu certo no Cruzeiro. E o Santos vai lá e pega o cara. Isso é coisa do Pedro Martins. Tá? Coisa do Pedro Martins. Por isso que o Pedro Martins tem que ser também objeto das nossas análises e das nossas críticas. Não é só o Marcelo Teixeira. O Marcelo Teixeira é o principal, porque ele colocou o Pedro Martins lá. Mas o Pedro Martins também tem culpa. Claro que tem. Porque ele é incompetente. Trouxe lá o Verón. Assinou esse contrato com o Caixinha. Ridículo. Que está destruindo financeiramente ainda mais o Santos. Entendeu? Então, quer dizer, minha avó dizia, quem corre por gosto não cansa. Quem corre por gosto não cansa. Contratou o Verón, todo mundo sabia do histórico dele. Ele é bom jogador? É. Ele poderia ser um cara para fazer diferença para o Santos? Poderia. Mas desse jeito ele não vai fazer. Por que que não vai fazer? Porque ele não tem comprometimento com a profissão. Não tem. Então, um cara desse, por melhor que seja, ele não vai agregar, ele vai desagregar. Ele pode, também, entre outras coisas, levar um jogador do Santos, um garoto, numa balada com ele. E aí, como é que faz? Já pensou em levar lá um jogador da base promissor do Santos junto com ele? Pelo amor de Deus, gente. Então, Verón tem que ser afastado. No primeiro momento foi multado em 30%. Beleza. Beleza. Se repetir a dose, afastado. E outra coisa, precisa entrar em forma. Precisa entrar em forma. Entendeu? Entrar em forma. Ele parece uma jamanta dentro do campo. Daquelas jamantas pesadas que descem a serra do mar, na Via Anchieta ou na Imigrantes. Com muito cuidado, que se bobear, vai lá para baixo. Porque é pesada. Perde o controle. Ele é assim. Você acha que pode jogador de futebol ser desse jeito? Ah, tem dó, né? Gente, outra coisa. Neymar. Parece que o Neymar vai precisar de mais um mês ainda para voltar a jogar futebol. Se isso de fato acontecer, ele só vai fazer mais um jogo com a camisa do Santos, que vai ser a partida contra o Fortaleza no dia 12 de junho próximo. O contrato dele termina no dia 31. Ah, senhor mano, mas tem um amistoso com o Leipzig. Tem dó, né? Ah, depois vamos fazer amistosos para arrecadar dinheiro. Isso não me interessa. Não me interessa. Então, eu espero que o Neymar tenha consciência e renove esse contrato com o Santos, pelo menos até o final do ano. Pelo menos até o final do ano. Acho que ele deveria renovar até o final do ano que vem. Vai para a Copa, volta e termina o ano, depois ele decide a vida dele. Porque não tem cabimento, gente. Não tem cabimento. Porque ele, Neymar, também deixou de ser profissional no momento que deveria ser no tratamento das suas lesões. Tanto é que ele está fazendo o tratamento agora dentro do Santos e não mais em Mangaratiba. Porque se foi assim, gente, se vale para o Neymar, vale para todo mundo. Amanhã, se o Pituca se machucar, ele vai falar para o Santos, escuta, eu tenho lá um equipamento em casa, que é, legal, tem uma academia lá também, vou fazer o tratamento lá porque eu tenho um preparador físico, tenho um fisioterapeuta. Ué, vale para o Neymar, tem que valer para mim também, ué. Então o Neymar se machucou, tem que se tratar no Santos, e é o que ele está fazendo. E junto com o Luiz Alberto Rozan, que é um excelente fisioterapeuta. Foi campeão do mundo com a seleção brasileira em 2022. Trabalhou no Santos anteriormente, trabalhou no São Paulo, além da seleção que eu mencionei. É isso, gente. Então, tomara que ele volte, de fato, bem e consiga fazer jogos e venha ajudar o Santos nesse ano. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham curtido o vídeo, tá bom? Qualquer coisinha a gente volta aqui. Nos falamos.